Graça e paz, igreja. Amém? Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo, irmãos. No meu relógio aqui são 19h30. Nosso assunto, irmãos, hoje não dá para a gente nem de fato começar a tratar do assunto, mas nós vamos fazer o que nós pudermos para falar sobre batalha espiritual e mais especificamente esse assunto, principados e potestades. Mas nós não vamos aqui inventar, dar nomes a espíritos que as pessoas fazem, mas vamos pela Bíblia. O que a Bíblia quer dizer quando ela vai falar de principados e potestades e o que é o nosso entendimento com relação à batalha espiritual. Amém, queridos? Vamos juntos então ler a Bíblia Sagrada, a Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler. Tá? Todos encontraram? Diz amém. Diz assim Efésios 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Amém, queridos? Amém? Veja bem, queridos, então, eu peguei só o versículo 12, que é de onde nós tiramos esses termos principados e potestades, tá? Pois não temos que lutar, olha bem, irmão, não temos que lutar, é luta, é batalha, é briga. Então, o que ele está falando, tá vendo? Olha, não temos que lutar contra carne e sangue. O que quer dizer? Nós vamos combinar assim com você, para você ficar tranquilo. Eu tenho aqui 24 slides, porém tem uns 3 ou 4 que é só título. O que eu vou fazer? Nós vamos andar até onde der. Na hora que não der mais, a gente para e eu retorno na outra vez sem pressa. O que eu quero é que a igreja esteja segura e ciente com relação a esse assunto. Amém, queridos? Combinado? Tá bom? Se o som estiver alto demais, você fala. Se estiver baixo demais, você fala. A gente vai dar um jeito. O que importa, irmãos, é que você entenda como igreja a realidade de uma batalha espiritual. Então, olha bem, aqui está falando que nós não temos de lutar contra a carne e sangue. Na Bíblia judaica, esse carne e sangue, o que você acha que carne e sangue pode ser? E pode ser, não é. A Bíblia judaica traz isso mais claro. Carne e sangue é isso. É isso. Então, exatamente é isso. Carne e sangue é isso. Só que na Bíblia judaica está mais claro, diz assim: nós não temos que lutar contra os seres humanos. Eu não tenho que lutar contra homem nem você. É isso. Tá, irmãos? Então eu quero que o estudo seja bem simplificado. Então aqui está dizendo, nós não temos que lutar, não temos que batalhar contra seres humanos. Aí ele vai dizer, mas sim contra os principados e contra as potestades. Aí ele está dizendo aqui, irmão, irmã, você não tem que brigar com outro irmão, você não tem que brigar com o esposo, você não tem que brigar com a esposa, você não tem que brigar com o empregado, você não tem que brigar com ninguém. Você não tem que brigar com clientes também, né, os irmãos que têm empresa aí. Está dizendo assim, você não tem que brigar com as pessoas, você tem
que brigar ou lutar contra os principados e contra as potestades. Ele ainda vai esclarecer isso mais, contra os poderes deste mundo tenebroso, ou seja, contra as forças que governam este mundo que está nas trevas, está na escuridão, está repleto de maldade, é isso que está dizendo, tá? Aí ele vai esclarecer mais ainda, contra as forças espirituais da maldade. Olha bem, irmãos, forças espirituais da maldade, isso quer dizer que existem forças espirituais do bem também, só que você não vai lutar contra as forças espirituais do bem, você vai lutar contra as forças espirituais da maldade, tá? E onde elas estão, essas forças? Nas regiões celestes. Viu como é que fica muito mais simples? Então, irmãos, você tem perdido muito tempo brigando com o teu amigo, teu irmão, teu parente, teu pastor, tua pastora. Você está perdendo teu tempo, não é contra eles que a gente tem que lutar, que a Bíblia vai dizer. Existe uma batalha que você precisa se envolver nela, eu preciso, a igreja precisa se envolver, porém não é um contra o outro, irmãos, é contra os principados e contra as potestades. Então fica claro para nós, existe uma luta que nós temos que lutar, existe uma batalha que nós temos que batalhar ela, você precisa entender, né? Então é muito fácil a gente começar a entender, irmãos, que nas regiões celestes existem espíritos, demônios, o 24 horas no dia, assim como também existem anjos de Deus 24 horas por dia, trabalhando cada um na sua missão. Os anjos de Deus estão lá para ajudar os santos, ajudar os servos do Senhor, nos ajudar na vida diária, os anjos de Deus. Por outro lado, as forças espirituais da maldade, os anjos do mal, estão lá para fazer o oposto, o contrário, e é uma luta 24 horas por dia, irmãos. Alguns irmãos Deus dá o dom, discernimento, de visões e tal, eles conseguem ver, outros não, mas a gente que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a palavra no nosso coração, a gente consegue entender de onde vêm os espíritos, amém, queridos? Amém? Eu costumo dizer de vez em quando assim, para os irmãos, principalmente os irmãos da música, do louvor, é fácil você conhecer o espírito por trás de determinada música, sabe? Um conjunto de uma música é a letra, a melodia e tal. Você consegue entender que tem música que te eleva, tem música que te derruba, tem música que deixa a gente abatido, não deixa depressivo, melancólico, tem música que já, sei lá. A gente tem tido uma experiência lá em casa, na década de 80, quando eu era do mundo, existia um cantor chamado Peninha. O Peninha tem um filho que tem o dom para a música. E esse camarada gravou uns hinos maravilhosos. Eu peguei um deles e coloquei no meu pendrive do carro. Então eu estou dirigindo e eu escuto. E sabe o que a minha esposa notou e eu notei? Que quando chega na música do filho do Peninha, aliás, vale dizer que o Peninha também ficou crente, tá, irmão? Ele aceitou Jesus na mesma igreja, uma igreja batista lá em São Paulo, ele é crente, de testemunhar mesmo, tá? De falar de Jesus e tal. Então veja bem, o filho dele aceitou Jesus primeiro, depois ele. O filho tem essa música, e quando está tocando todas as músicas de criança, lá no rádio, no meu pendrive, os meninos lá estão de um jeito. Quando toca a música do Peninha, que chama Deus de Paz, aliás, do filho do Peninha, que chama Deus de Paz, todas as crianças param e ficam focadas no vídeo e na música. A minha esposa anotou e eu anotei. Elas ficam exatamente o que a música diz, Deus de Paz. Ou seja, o espírito por trás daquela música é o Espírito de Deus que leva a paz. Pode estar quebrando, o carro pode estar quebrando. Na hora que toca aquela música, ele para. Hoje tocou outra vez, parou para ficar quietinho. Então, queridos, eu costumo dizer para os meninos da música, eles têm que saber o Espírito por trás da música. Porque pode ser o Espírito de Deus, mas pode ser também um Espírito da maldade, do mal. E a gente vai pegando aquilo para nós. Então, irmãos, é só para vocês entenderem que existe essa guerra, essa luta. E nós vamos ver mais para frente, se Deus der graça, como é que esses espíritos nos atingem, tanto da parte de Deus como da parte do maligno. Porque nessa luta é o tempo todo, assim, é o tempo todo. Então vamos lá, com muita graça, né, temor, para que você também possa ser edificado, né, irmãos? Uma breve introdução dentro da Bíblia, é o que eu falei, não vou aqui viajar na maionese e nem pegar o estudo de A e B e que acha que é isso, que é aquilo. O que a Bíblia vai dizer para nós? Olha, irmãos,
Presta atenção, houve um tempo, olha bem, em que Satanás tinha livre acesso à presença de Deus. Eu quero te dizer um breve histórico. Como é que surgiu esse tem de luta, batalha espiritual? Por que tem anjo de Deus e anjo do diabo disputando a minha vida e disputando a vida de cada ser humano, desde Adão até o dia que Jesus levar a igreja? Sempre vai ter uma disputa, Satanás querendo disputar uma vida. Então guarda aí seu coração. Agora mesmo Satanás disputa a minha vida e disputa a sua, assim como Deus também luta para ter você com Ele. Quem entende diz amém. Sim, então olha bem, houve um tempo em que Satanás tinha livre acesso na presença de Deus. Jó 1, versos 6 e 7, Jó 2, 1 e 2, mostra que em determinado momento, os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e foi no meio deles, dos filhos de Deus, Satanás. Isso nos dá uma figura, um desenho do céu, do mundo, antes mesmo de todas as coisas, né? De que lá no céu é assim que funcionava, e ele tinha livre acesso à presença de Deus, irmãos. Até que, tá? Após uma batalha entre ele, Satanás e seus anjos, eles foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 7 e 9 fala de grande parte, né, de anjos sendo expulsos, um terço deles sendo expulso do céu e sendo jogado por terra. Eles foram jogados por terra. Eles não foram expulsos, irmãos, e ficaram lá rodando o trono de Deus em algum lugar fora dos limites. Não, foram jogados para a terra, para baixo. Então, irmãos, se eles tinham acesso à presença de Deus como anjos bons, e de repente, por causa da rebelião, eles são expulsos de lá, e a Bíblia é muito clara em dizer para onde eles foram, irmãos, tá? Eu não vou poder ler todos os textos com vocês, mas a Bíblia é clara em dizer: os anjos que se rebelaram, junto a Satanás, foi expulso do céu e foram expulsos e mandados para a terra. Não me pergunta por que Deus mandou para a terra, mas mandou para a terra, onde nós estamos, onde Adão estava e nós continuamos, tá? Então, irmãos, olha bem, eles foram expulsos por causa da iniquidade que esses anjos, incluindo Lúcifer, que é um nome que é o Satanás, é o líder, né? E por querer tomar o lugar de Deus. Qual foi a rebelião? Iniquidade, por causa da beleza. Ele era um anjo muito belo, perfeito, lindo, cheio de graça, e por ele, isso subiu no coração dele a soberba, subiu no coração dele o ser daquele jeito, tão diferenciado, e ele, por fim, quis tomar o lugar de Deus. Então isso aí já é lição para nós, irmão. O diabo o tempo todo está fazendo com você e comigo, para nós nos exaltarmos a nós mesmos, para nós acharmos que somos os melhores profissionais, os melhores pregadores, os melhores pais, as melhores mães, a gente é melhor em tudo. Satanás teve isso com ele, tá? E sem contar querer o lugar de Deus. Ô irmãos, quantas vezes a gente quer o lugar de Deus? Quantas vezes a gente acha que somos suficientes e que Deus fica em segundo plano? Não, o meu jeito de conduzir, meu jeito de levar. Então, queridos, aí a gente tem um breve histórico de onde surge então essa batalha espiritual. Surgiu lá em cima, diante do Senhor Deus, e os inimigos sendo expulsos para a terra, ele veio e trouxe com ele toda a ira. Satanás, ao ser expulso, ele trouxe toda a ira, ele trouxe toda a raiva, ele trouxe todo o ódio que ele tinha e tem de Deus. E é exatamente isso que ele tenta fazer conosco, irmãos. O tempo todo ele tenta impedir o plano de Deus, a obra de Deus. E no dia que Deus me deu esse discernimento, há muitos anos atrás, que o diabo tem ódio e inveja de mim e de você, porque eu posso ocupar o lugar dele no céu, e ele sabe que ele não vai poder voltar para lá. No dia que eu entendi isso, irmãos, meio caminho na minha vida foi andado. É um caminhar de provocação. Qual provocação? O diabo sabe que você, irmão, você, irmã, pode morar lá no lugar onde ele foi expulso. Por isso que ele o tempo todo sopra na tua mente, no teu ouvido, no teu coração, tentando te desviar e tentando me desviar. Você está entendendo isso? Diz amém.
Amém? E nisso está a glória da igreja, nisso está, irmão, a graça, nisso está a alegria. O crente, quando sabe disso, ele vai viver a vida dele somente para provocar o diabo nesse ponto. Qual o ponto que vai provocar? Diabos sem vergonha, você sabe que o Senhor me salvou e eu posso morar lá naquele lugar onde você foi expulso e nunca mais vai poder. Quando você sabe disso, queridos, a sua vida está meio caminho andado. Agora, se você tem ainda dúvida com relação à salvação em Cristo Jesus, então você está caminhando em muita derrota. Por que você está caminhando em derrota? Está caminhando em derrota porque o diabo sabe que você não tem certeza se vai poder morar lá, onde ele morava. Está vendo como é que é importante conhecer a Bíblia, irmãos, e conhecer o plano de salvação, e conhecer qual o propósito de Deus para a raça humana, desde o pecado de Adão. Porque a primeira grande investida do diabo no seu momento aqui na terra foi lá com Eva e com Adão. Ali já foi a primeira ação dele, irmão, para impedir, para frustrar o plano de Deus. Porque se você não notou, dá uma lida em Gênesis, você vai ver que o jardim era um lugar perfeito. O jardim era perfeito, irmãos. Adão estava lá, a sua esposa, nus, tinha a árvore da vida que Deus não proibiu comer, só do conhecimento do bem e do mal que era proibido. Então eles tinham um jardim e um futuro pela frente tremendo, porque Deus disse para eles crescerem e multiplicar e dominar sobre todas a criação de Deus. Então, irmãos, o jardim era tremendo, era o que Deus propôs. Só que a serpente, que nós sabemos que é Satanás, a antiga serpente, ela foi lá, opa, eu vou entrar no meio, porque esse pessoal vai viver com Deus da forma que eu vivia, e eu não posso mais, então vou pegar eles. Foi com Adão e Eva, e nós vamos nos dar conta, irmãos, você vai se dar conta, que até hoje, o que Satanás tenta fazer é a mesma coisa, frustrar o plano de Deus, que é eu e você morarmos com ele, e a serpente não vai poder, Satanás não vai poder mais, nunca, biblicamente, tá? Então a gente vai caminhando assim, irmãos, e a gente vai notar. Se você quiser, depois dá uma lidinha em Ezequiel, tá? Dá uma lidinha em Isaías, você vai ver onde estão esses textos ali dizendo, né, desse evento de Deus os expulsar da presença dele, tá bom? Agora, onde então está o maligno hoje, já que ele foi expulso? Onde ele está? A gente tem muitos textos na Bíblia, irmãos, que fala onde o diabo está, Satanás e seus anjos estão. Só que eu não podia pegar todos. Dá uma olhadinha, quem puder, em 1 João 5,19. Então uma pessoa abre em 1 João 5,19 e o outro abre em Lucas, fazendo um favor, 4 e 5. Se os irmãos fizerem assim, a gente anda bem, né, no estudo, sem ter que parar muito para ler. Quem achou, pode ler 1 João 5,19. Ninguém achou? Ui. Está vendo, irmãos? João escrevendo disse, olha, sabemos que somos de Deus. Olha só, é o paralelo, Deus e maligno, Deus e diabo. Ó, sabemos que somos de Deus. Mas quem é que ele diz que jaz no maligno? O mundo. E você está notando os dois mundos espirituais? Nós somos de Deus, mas o mundo não está em Deus. Por isso que às vezes a gente faz uma oração besta, né, dizendo que o Brasil, né, o Senhor governa e domina no Brasil. Você vai ver que na verdade, irmãos, Deus, Ele não domina, Ele não exerce os governo em nação nenhuma. O mundo jaz no maligno. Quem governa as nações, na verdade, é o maligno. É por isso que nós estamos... Lembra quando Jesus disse para o seu discípulo assim, eis que eu os envio como o que mesmo? Eis que eu vos envio como o quê? Como ovelhas onde? No meio de lobos, queridos. E são inúmeros os textos que nós vamos ver que o príncipe deste mundo ainda não é o Senhor Jesus. E a gente viaja na maionese por não conhecer e pensa que é. Amém, igreja? Está entendendo? Quem disse que o mundo jaz no maligno? Quem disse que o mundo jaz no maligno? Entendeu, queridos? Aí você pensa que existe algum governo, algum rei na terra, irmãos, que governa dirigido por Deus, com Deus no controle. É a diferença. Somos ovelhas que foram enviadas no meio de lobos. E vou te dizer uma coisa, qual que é a comida de lobo?
Lobo come hambúrguer ou come ovelha? Ou come carne? Então, querido, come pão, lobo é vegano? Acho que é melhor perguntar assim. Lobo é vegano, é vegetariano? Carnívoro? E o que o Senhor está dizendo? Eu estou enviando vocês, o prato predileto dos lobos, só que eu estou enviando o prato predileto dos lobos para o meio dos lobos. É a nossa batalha espiritual travada, irmãos. Começou lá diante de Deus e agora estamos aqui nós nela travada. Estamos travados. É por isso que eu faço uma pergunta, que na verdade a gente pode perguntar, só que a resposta sempre vem de Deus. Eu costumo pensar assim, como seria nós hoje, a raça humana, se Eva não tivesse dado ouvido à serpente, e muito menos ter dado para o seu marido comer? Como seria? Seria o plano de Deus, perfeito, do jeito que Ele queria. Ele não mandou a gente aqui para isso, mas lá em Adão, a coisa mudou. Em Adão abriu o caminho para que tudo que nós estamos vivendo acontecesse. Culpa de Adão, culpa da Eva, culpa da serpente, você tira a sua conclusão, né? Você tira a sua conclusão, mas a gente precisa conhecer a Bíblia a fundo. Então, irmãos, olha, o maligno, o mundo jaz no maligno, e aí quem achou, por favor, Lucas 4, e puder ler os 5 e 6, você vai ver agora outro momento em que a gente pode, entender como é que funciona isso. Lucas 4, 5 e 6, fazendo um favor. Está vendo, irmão? Você pode assustar quando o pastor disse que no reino espiritual, quem governa as nações, os reinos, quando eu te falei que era Satanás e não Deus ainda, vai haver um reino, um reinado. Eu sei que talvez, irmãos, talvez esse estudo é feijoada para alguns irmãos na fé. O que eu quero dizer com talvez esse estudo é feijoada? O que eu quero dizer? Talvez é uma comida mais pesada e talvez tem alguns irmãos que não estão aguentando digerir. Porque de cara falar isso, que quem governa, o mundo espiritual que governa os reinos, os governos, não é o de Deus, você pode assustar. Só vai haver um momento, irmãos, em que vai reinar e dominar Deus. Tá? Só vai haver um momento, e a gente entende. Tem uns que é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, então não vou entrar nessa questão. Mas vai haver um reino que vai durar 1000 anos, um reinado melhor que vai durar 1000 anos, que é o reinado de Jesus, do Messias. Aí sim, aí será o Messias, Deus governando a terra, vai ser paz, só Deus no controle, vai ser muito diferente do que é hoje, tá bom, querido? Está entendendo mais ou menos aí? Diz amém, amém, querido? Então eu não vou entrar, quem é pós-milenista, pré-milenista, nada disso, é a realidade, tanto um quanto o outro concorda, vai haver um tempo, 1000 anos do reinado do Messias, até o judeu, irmãos, crê nisso, até o judeu que não é cristão, crê que o Messias vai vir e vai reinar em pessoa, vai reinar de Jerusalém, do lugar que Deus escolheu, vai reinar e vai dominar a terra inteira, será 1000 anos, irmão, do reinado de Cristo, do Messias, vamos chamar assim para ficar mais tranquilo, do Messias, vai ser um reino de paz, ele vai reinar, e de fato será um momento em que Deus vai reinar sobre a terra, mas não é este momento, tá bom, querido? Não é, a gente ora por ele. Então veja bem, quando esse texto de Lucas vai dizer assim, exatamente como o irmão leu, que o diabo levou Jesus a um alto monte, olha bem, e mostrou para Jesus, num instante, todos os reinos do mundo, olha, porque é espiritual, num instante, Jesus viu todos os reinos, olha bem, querido, está vendo? Mostrou num instante todos os reinos do mundo, os reinos são todas as nações, os tudo, mostrou tudo, e aí ele vira para Jesus e fala assim, olha, ele dizendo para Jesus, tá, irmãos, o diabo dizendo, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos todos, que está no mundo, e ele diz assim, pois a mim me foram entregues, e posso dá-los a quem quiser. É pesado, é comida pesada, irmãos, a não ser que você não acredita nesse texto, então você vai dizer que está tudo errado. Estava dizendo ali, irmãos, no tempo de Jesus já estava dizendo, todos os reinos da terra foram entregues ao diabo, a Satanás, e ele dava para quem ele quiser.
Não sei se você já notou uma coisa, irmãos. Como é que as pessoas correm atrás, irmãos, disso aqui, ó, de poder, de glória, de reinar. Irmãos, nós estamos em época de política, misericórdia, irmãos. Que tempo nojento, né? Nojento. Eu que não tenho visto muito jornalismo, o camarada que há pouco tempo detonava um deles, agora já está lá abraçando, irmãos, ele. Não estou nem citando o nome, só porque está virando folha de um lado para o outro assim, você sabe como é que é, né? Um que é de um lado vira para o de lá, o de lá vira para o... Irmão, tem vídeo com o camarada detonando um dos partidos, não é partido, detonando uma pessoa, né, que é candidato, agora já tem ele abraçando e beijando, que é o melhor. Irmãos, tudo isso, irmãos, por causa disso aqui, o diabo já dizia, olha, tudo isso me foi entregue e eu dou para quem quiser, e propôs dar para Jesus. Irmãos, o que as pessoas hoje também não fazem para ter glória, poder, autoridade? Sabe o que eu sonho com algumas coisas de criança? Eu tenho um sonho que talvez um dia aconteça. Eu sonho para que todo cargo político seja voluntário, que o camarada não ganhe salário para ser político. Como é que é, Johnny? Ninguém vai querer, porque quem quer ajudar o povo é o padre, é o pastor, é o missionário, é o irmão e a irmã que se voluntaria para ir lá na rua dar comida para o menino que não tem casa. Você está entendendo quem quer ajudar os outros, irmãos? Amém, igreja? Está entendendo? É só para os irmãos verem que esse espírito que governa as nações, nós estamos vendo ele. Sabe, irmão, se criar um esquema assim, todo político vai ganhar só o bastante para ele sobreviver. Ele vai ganhar casa, ele vai ganhar carro, vai ganhar plano de saúde, vai ganhar 300 coisas que a gente precisa para viver. Vai ganhar carro, gasolina, boa, vai ganhar tudo. E vai ganhar garantia de emprego. Quando ele terminar o mandato, ele vai voltar para o mesmo emprego e vai continuar. Irmão, eu duvido se nós vamos ter tanta gente disputando um cargo. Porque hoje em dia pouca gente quer ser pastor, quer ser missionário, pouca gente quer ser isso. Pouca gente quer ir lá naquele trabalho social lá e ajudar, irmãos. Pouca gente quer ir lá naquele centro de recuperação e dedicar um dia, uma semana, irmãos, porque a coisa, irmãos, está aqui, ó, quem opera, quem governa, esses reinos, não tem nada a ver com Deus, querido. Deus está te abrindo os olhos aí, diz amém. Tá bom, não quero te revoltar, mas eu quero só que os irmãos entendam que Jesus disse isso aqui, e a palavra de Deus, aliás, diz isso, é para nos abrir os olhos. Quem governa esses mundos não são exatamente o que a gente pensa. Agora, eu quero que o irmão entenda também, que lá em Jó fica muito claro, nós não lemos Jó, mas lá em Jó fica muito claro, irmãos, que toda a ação do diabo, tudo que o diabo faz, ele só faz porque Deus diz que pode. No dia, e a minha oração pelo Brasil é que Deus diga para o diabo que pare de nos atormentar. Aí nós teremos uma nação próspera, rica, não vai ter pobreza, não vai ter nada. Porque se está acontecendo isso no Brasil hoje, é porque Deus está dizendo, pode. Porque em Jó é assim. Quando o diabo falou, o senhor, Jó te adora, Jó te ama, porque o senhor dá tudo para ele, tira. Deus falou, pode tirar, mas não tire a vida dele. O diabo só fez o que ele mandou. Então, lá no fundo, irmãos, a autoridade máxima por trás de toda a maldade que o diabo faz quando ele está nos reinos dessa terra, só vai até onde Deus deixa ele ir. Amém, queridos? Para que você não entenda e pense que o pastor Edgar está dizendo aqui, já que o reino das trevas é o inimigo que governa as nações, quer dizer, então quem tem mais autoridade? Não, ele tem a autoridade que Deus deu, e Deus deu para eles o quê? O governo das nações. É isso que eu quero que você entenda, amém, queridos? O que Deus deu para o diabo é os governos das nações. É por isso que o texto que o irmão acabou de ler em Lucas, o diabo vai dizer, eu darei, olha bem, toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foram entregues. Me desculpa, irmão, o seu coração tem que estar aberto para aceitar a Bíblia. É isso que está dizendo. Me foram entregues todo o poder e toda a autoridade sobre todos os reinos da terra. É algo espiritual. E a gente não pode viajar na maionese. Porque Deus pune uma nação incrédula, Deus pune um povo, irmãos, que prefere o pecado, prefere a idolatria, do que prefere a Ele. Isso é princípio de Deus. Aí o primo, concordou. O que eu faço? Eu oro e peço misericórdia, e peço a Deus direção, e peço também, tento te orientar, como é que funciona no reino espiritual.
né? Mas a gente tem que entender, irmãos, estamos numa situação de desvantagem. Por que de desvantagem? Porque o inimigo foi lançado nessa terra para aprontar. É por isso que quem é servo de Deus e quem é crente, irmãos, entende que nós estamos aqui peregrinando nessa terra. Amém, igreja? Estamos só como peregrinos nessa terra. Estamos sendo provados nessa terra. E a nossa luta, como vimos lá, não é um contra o outro, não é contra a carne, é contra o sangue. Ela é contra os principados e as potestades, que agora nós estamos sabendo que são os demônios, os espíritos malignos que foram expulsos de diante do Senhor, estão aqui hoje aprontando. Começou lá com Adão e Eva e continua até hoje, né? Então assim, é necessário esse entendimento, tá, irmãos? Então tá, a gente já define onde eles estão, foram expulsos diante de Deus. Quero que os irmãos entendam, diante de Deus eles eram anjos, servos de Deus, se rebelaram, foram expulsos. Sendo expulsos, foram lançados na terra. E aí eu peguei 2 textos apenas para mostrar para você onde eles estão. E o que eles estão fazendo, a gente vai vendo na medida que a gente vai caminhando, tá, irmãos? É muito simples você entender. Se antes da queda, como era a vida de Adão e de Eva? A Bíblia fala muita coisa, mas diz que ele deu nome aos animais, não era isso? Não fala de falta, não fala de necessidade, não fala de nada. Mas assim que a serpente aprontou, o que acontece logo depois? E um filho mata o outro. Olha bem, irmão, já começou a entrar coisa que não tinha lá para trás. Um filho mata o outro. E Deus ainda diz que a terra ia ficar agora pesada, difícil, ele ia ter que arar a terra, ele ia ter que trabalhar muito, que a mulher ia ter dores fortes de parto, que a serpente ia rastejar, certamente não rastejava. Então, quer dizer, irmãos, há uma mudança muito grande. Não porque a serpente tinha sido lançada em terra, presta atenção, a serpente já estava lá, havia sido lançada em terra, mas o problema todo surgiu, foi depois que a mulher obedeceu a voz da serpente mais do que a Deus, e Adão também obedeceu mais a voz da serpente que a Deus. O pecado entrou no mundo, e aí entrou as pragas e as coisas ruins. E aí eu pergunto aqui agora, tirando os netinhos meus, que são bebezinhos ali, e não sei se tem mais algum bebezinho, eu vou perguntar aqui, quem de vocês aqui que nunca teve um problema? Quem aqui vive igual Adão antes lá de pecar? Essa é a prova, querido, que nós estamos num mundo de luta espiritual. E não tem como você dizer, não, pastor, não concordo com isso não, isso tudo que você está falando é besteira. Primeiro que eu estou te mostrando na Bíblia, e primeiro você vai ver, ninguém vive, irmãos, como estava lá Adão antes. E a criança nasce igualzinho, já notou que nasce igualzinho? Sai do ventre da mãe igualzinho a Adão e Eva, peladinho, nem sabe que está pelado. Adão também não sabia, só que era marmanjo velho, e nem ela, estava tudo normal, até que pecou e começou, opa, eu estou nu. Adão, quem te falou que você estava nu? Você comeu da árvore? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Entendeu, irmãos, como é que você é exemplo vivo, e eu sou, de que de fato a coisa é o que é, porque o inimigo conseguiu, irmão, de certa forma, parte do que ele queria, e ele está agindo até hoje, né, nas nossas vidas. Então isso fica muito claro para nós, tá? Se você lembrar de algum outro texto que vai mostrar, aí eu sei que você vai lembrar de muitos, de que onde o maligno está, né, vai ter muito texto, você vai ver. Agora, quem são eles? Aí é um outro ponto importante para nós também saber. Claro que eu não fui aqui, como eu disse, nomear os demônios como alguns gostam de nomear, tranca-rua, não está nada errado não, tá, irmão? Estou falando que está errado não. Tranca-rua, mais um punhado de nome lá, eu vou ficar só com a Bíblia, mas eu quero que os irmãos entendam que é um estudo muito rápido, teríamos que ficar muito tempo para a gente poder entrar em detalhes, que são espíritos malignos que de fato existem e ficam tentando as pessoas, enfim, né? E aí a gente costuma dar nome, né, a espíritos, né? O camarada que rouba, o camarada que mente, né? A gente costuma dizer espírito de mentira, não é assim? Não está errado não. Você vai ver que a mentira é uma coisa muito grave. Você sabe que a mentira é muito grave, né, irmão? No céu não vai entrar mentiroso. E a Bíblia chega a dizer, o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Então, é um demônio, é um espírito terrível, né? Que a gente não está nada errado de a gente começar a nomeá-los, até mesmo para que a gente, né, tenha esse conhecimento. Boa pergunta, o diabo é mentiroso, ele mente desde o princípio, mas a resposta de Jesus
para ele, nos mostra que tinha algo acontecendo no reino espiritual. A própria resposta de Jesus. Vamos lá, em Mateus, capítulo 4, você vê. Então a gente vê que o próprio texto nos mostra que algo estava acontecendo. E para ser tentação, era algo real, senão não era tentação. Amém, queridos? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Para ser tentação tinha que ser algo de verdade. Exatamente. Então, a pergunta é muito boa. E essa questão do pastor Maci é séria. O diabo é mentiroso, mas será que tudo que ele fala é mentira? Né? Aí você tem que entender. Mas é boa. Então vamos lá em Mateus 4, só para os irmãos entenderem. Para ser tentação, tinha que ser algo real, porque senão não seria tentação. Ainda mais Jesus, né, que era o próprio Deus, tinha todo discernimento, né? Veja bem Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito de Deus, tá, irmãos, que levou ele, tá? Aí a gente tem que fazer essa separação. Capítulo 4 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá vendo? É algo real, aconteceu. Jesus estava ali em carne, né, naquele deserto, naquele momento, né, jejuando, e aí ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Verso 2, olha bem, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Veja bem, irmão, a primeira tentação é real, é algo verídico, verdadeiro. Veja bem o que acontece. Ele jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome, diz a Bíblia. E qual a primeira tentação? Olha bem que não foi mentira, foi em algo real. Ele virou para Jesus, né, verso 3, o tentador, veja bem que lá em cima ele é chamado de diabo, aqui ele é chamado de tentador. Eu quero que os irmãos prestem atenção, apesar que a gente não ia ler, porque na verdade, na hora que a gente entrar ali quem são eles, os irmãos vão ver que existe Satanás, maioral, que por vezes é chamado de Lúcifer, e existe demônios, e esses demônios, depois eles têm nomes, diabo, como aqui, tem maligno, tentador, aqui está dizendo a minha tradução, olha, verso 3, lá em cima era diabo, no versículo 1, no 3 é o tentador, às vezes ele é chamado de acusador, sabia? Na Bíblia é chamado de acusador, então são os vários nomes de quê? Desses demônios, que não é Satanás, mas são os demônios, e eles vão levando nomes, porque esses demônios, eles são espíritos malignos, não são bons. Então vamos seguindo, aí o que o tentador faz? Chegou para Jesus e disse assim, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê? Pão. Por quê? Ele estava com fome, entendeu? Ele estava com fome. Então a primeira tentação foi, eu vou fazer esse camarada quebrar o jejum dele, eu vou tentar ele, eu vou provocar, eu vou incitar ele a fazer um milagre, que é comer o pão. Então não era algo espiritual, irmãos, tá, irmãos? Isso não é um evento espiritual, era verdadeiro. Ele jejuou, teve fome, o diabo, eu vou fazer ele comer. Na verdade, irmão, não tinha nada a ver Jesus comer o pão. O pecado e a derrota estaria em quê? Em obedecer ao maligno, ao tentador. Então era algo real. E assim vão as tentações, né, pastor, dentro dessa pergunta do pastor Maci, que ela é muito boa, pertinente, porque ela é difícil de ter uma resposta. Isso é pergunta para quem come feijoada. Pergunta para quem come feijoada. Aí depois ele vai fazer essa tentação e ele não vai dizer algo que era mentira, era verdade, senão não seria uma tentação. Jesus tiraria de letra, não seria uma tentação. Tentação é tudo aquilo, irmãos, que nos custa alguma coisa. É uma tentação a gente receber o nosso dinheiro no fim do mês, é uma tentação a gente receber o dinheiro no fim do mês e saber que Deus me pede os dízimos e as ofertas e eu tenho tanta conta para pagar. Está vendo que isso é tentação? É algo muito real, verídico. Eu já vivi tempo na minha vida, já disse para os irmãos, que eu dizimava e faltava comida na minha casa. Irmão, você não sabe que tentação que é você receber seu salário, você ter uma carreirinha de filho, uma escadinha de filho, e você saber que você vai entregar o dízimo do Senhor lá na igreja, a oferta, e vai faltar comidinha para os seus filhos. Isso é tentação. Então a tentação, ela vem em algo real, senão ela não é tentação. Amém, queridos?
Então, pastor, nesse ponto, né, esse é o nosso entendimento, né, mas vale a pena você se perguntar. Agora, é muito importante a gente entender, irmãos, o diabo é mentiroso, mas nem tudo que ele diz é mentira, porque aqui mesmo ele chegou até a usar palavra. O diabo é muito bom, irmãos, para pegar e te incitar contra Deus. Lá na frente, se a gente chegar lá, eu vou mostrar, eu escrevi lá, que uma das astutas ciladas do diabo, irmãos, é nos levantar contra Deus. É o que ele fez com Eva. A serpente simplesmente levantou Eva contra Deus. Deus não tinha dito nada daquilo. Deus só falou assim: não coma de tal árvore, né? Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Aí o que ela fez? Ela chegou para Jesus, chegou para Eva, e falou: não é isso que Deus te disse, não é assim. E ele conseguiu convencer. É por isso que eu aprendi uma coisa em Adão e Eva. Eu aprendi uma coisa no Jardim do Éden. Eu não sei se você aprendeu alguma coisa no Jardim do Éden, mas eu aprendi uma coisa que eu levo para a vida. Eu não deixo o diabo falar a segunda palavra comigo. Porque o problema de Eva foi ter deixado o diabo falar a segunda. Se você der papo para o diabo, ele te derruba. Tem gente que gosta muito de conversar com o diabo. Muito, muito, muito. Eu aprendi, a lição do Éden para mim, não foi aquela beleza toda que Deus criou, nada daquilo, irmãos. Essa é a lição. Eu leio a Bíblia e tiro as minhas lições, você deve tirar a sua. Mas a lição que eu tiro do Éden, para o meu coração, desde o início da minha caminhada, é: não deixe o diabo falar a segunda palavra com você. Porque se você deixar ele falar, ele tem o poder, porque é espírito de persuasão, e ele te persuade a se levantar contra Deus. Então, quando o diabo fala comigo, para trás de mim, Satanás, eu não quero te ouvir. Amém, igreja? Vai ler Gênesis 3, você vai ver. Bateu papo com o diabo, meu filho. Daqui a pouco você senta, põe a mesa e está conversando com ele. Daqui a pouco você põe a mão no ombro dele, está andando com ele. Daqui a pouco você está bebendo uma cervejinha, está tomando um vinhozinho. Tem nada a ver. Irmãos, aprenda a se servir para você, é claro. Eu estou falando algo muito pessoal, e vocês nunca me ouviram dizer, porque não era o tempo. Deus me ensinou lá no Éden: não deixa o diabo te falar a segunda palavra. Eu não sei se vocês notaram, irmão, Jesus não dava muito papo o diabo não, ele conversava, mas não dava muito papo não. Vai olhar lá para você ver, e ele podia. Infelizmente a gente vê na televisão aí umas mentiras, os camaradas põem até o microfone na boca: como é que é seu nome? Vocês são quantos aí dentro? Irmão, me ajuda. Quando eu vou expulsar demônio, alguns irmãos já me viram alguma vez aí, eu evito o máximo bate-papo com ele. Eu fico doido para Deus mandar ele correr rápido, e quando demora um pouquinho, eu começo a ficar aflito. E aí, por quê, irmão? Porque eu aprendi lá no Éden, que se você deixar o diabo falar a segunda palavra, a terceira, a quarta, ele tem um poder de persuasão muito grande. Foi o que fez. Você já imaginou, irmão? Olha para o Jardim do Éden para você ver. Olha o Jardim do Éden. Adão, Eva, aquela natureza linda, tudo tranquilo, uma ordem só: não coma da árvore e tal, porque se você comer, no dia que você comer dela, você morre. Eu deduzo que podia comer de tudo menos dela, até da árvore da vida. O que o diabo fez, irmão? Meu Deus do céu. Hoje nós temos 300 ordens de Deus para cumprir. Adão tinha uma: não coma daquela árvore. Irmão, a serpente foi lá no vaso mais frágil, né? Que foi Eva. Primeiro foi no vaso mais frágil. Você notou, irmãos? A mulher é o vaso mais frágil. Não estou dizendo que ela é mais fraco, ela é mais frágil. Então a serpente foi lá e falou: vou jogar conversa agora. Porque homem não é muito de conversar não, irmãos. Homem não é de conversar. Eu estava compartilhando com alguém, não me lembro quem, essa semana, e eu falando assim, que certas coisas eu até peço a minha esposa, essa pessoa também falando, eu peço também. Mulher mais calma, mais suave, mais tranquila. Quando eu falo, a gente já fala arrebentando. Isso é mal, isso é o mal dos homens. Homem, sexo masculino que eu quero dizer, tá, irmãos? O que a gente faz? A gente chega e vai falando e cortando o assunto, mas a mulher é um vaso mais frágil. Irmãos, mulher por natureza tem necessidade de falar e de ouvir. Não é, irmã? Né, mulheres? Vocês preferem uma boa palavra do marido do que milhões de dinheiro e outras coisas, não é, irmãs? É natural da mulher. A serpente sabia. Ela falou: eu já sei, se eu for no Adão, o Adão vai me dar um supetão na cara, então eu vou na Eva, ela gosta de conversar, então eu vou bater um papo com ela. Então, queridas irmãs, talvez o Espírito Santo de Deus esteja te dizendo também, como disse a mim: cuidado, não deixe o diabo dar
a segunda palavra com você. Se você sentiu que é o diabo na primeira, para trás de mim, Satanás. Não me fala, eu não quero ouvir a segunda. Porque às vezes, irmãos, as palavras que o diabo fala, entre muitas, né? Seu marido é feio demais, seu marido é ruim. Ah, que mulher feia que você tem. E ele até joga uma mulher muito mais bonita, e um homem muito mais bonito que o seu, sim, porque ele sabe como é que funciona. Aí vai dando uma conversinha hoje, uma conversinha amanhã. Ah, que igreja ruim que você vai nela. Ah, que pastor ruim, pastor enjoado, muito fraquinho. São coisas que eu estou vindo aqui na mente, só para você ver como é que o diabo fala. Aí na igreja para quê? Sabe uma das coisas que o maligno tem falado, a antiga serpente, o diabo, que está na terra com seus anjos? É que, e na igreja para quê? Ah, eu posso servir a Deus aqui na minha casa? Ah, eu posso ser crente sem ir na igreja? E não vem. E vai dizer para a pessoa que é diferente, que é o diabo que está falando no ouvido para você ver se ela vai aceitar. Aceita, querido. Ah, porque eu tenho que trabalhar, ah, eu tenho que pôr comida na minha casa, eu que ponho, pastor não enche a barriga dos meus filhos, igreja não vai pagar minhas contas. Está entendendo, irmãos? O maligno está aí falando essas coisas. Isso é isso, querido, nós estamos, nós estamos, como eu disse lá no início, estamos em desvantagem. O Senhor nos colocou como ovelhas no meio de lobo, o Senhor mandou Satanás para a terra e seus anjos no meio de nós, ué. Nós estamos aqui nessa luta, e aí é aí que o inimigo ganha terreno, e sem contar que existem as fraquezas humanas da carne, que a gente precisava conhecer elas melhor, para você ver como é que, se a gente não tiver determinação. Eu gosto muito de falar da fé como um soldado, como um militar, como uma pessoa do exército, tem que ter disciplina, tem que ter força, eu tenho que ir, eu tenho que morrer pela nação, eu tenho que morrer pelo meu povo. Você já imaginou essa profissão da área de segurança? Esses camaradas, irmãos, o tempo todo eles estão correndo risco de vida para me proteger e te proteger. Então na vida espiritual a gente tem que ter muito desse sistema no nosso coração. É por isso que a Bíblia vai falar de batalha e vai falar de principados e potestades. O que quer dizer principados e potestades? Se não, irmãos, de reinos, de domínio, de principado. Se você digitar aí, principado, não vai digitar agora não, tá? Mas se você digitar lá, principados da atualidade, você vai ver que o Reino Unido, onde morreu a Rainha Elizabeth, é um principado. Tem uns outros países, Suécia, é principado. Tem outros lugares agora que eu não me lembro o nome aqui, são vários lugares que o nome é principado. É o príncipe, né? Ele vai chegar a ser rei, rainha, princesa. Isso é principado. Então está falando disso, irmão, de autoridade, de reinar, de governar. Então vamos seguir. Quem são eles, tá, irmãos? São governos, são governantes espirituais do mundo. Esses principados e potestades a quem nós estamos referindo, e quem lá em Efésios se refere, que são os seres espirituais da maldade. Lá está muito claro. Então nós não vamos aqui nos ater em dizer anjos bons e ruins, nós estamos falando, né, de principado e potestade. Tem alguns textos ali que se a gente conseguisse ler ia ser bom demais. Se alguém pudesse pegar João 14:30, outro 16:11, e assim, se você pudesse para a gente ler, porque só eu falar, irmãos, que eles são governantes espirituais do mundo, sei lá se você acredita. Eu não sei se você acredita se eu falar, mas eu acho que se você ler, você vai passar, peraí, isso é verdade, eu nunca imaginei. Eu vou ler o primeiro, João 12:31, que vai dizer assim, João 12:31 vai dizer assim, agora, Jesus está dizendo, tá, irmãos, agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus estava dizendo, tá? Agora, quem pode ler o 14:30? Se não puder, eu leio. Arrepiei aqui, querido, em espírito de alegria. Jesus está dizendo aqui, irmãos, para arrebentar com o reino de Satanás, já não falarei muito convosco, não vou conversar muito mais, não vou falar muito mais por vocês. Olha bem, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim ou a ver comigo. Está vendo, querido? São governantes deste mundo. Quem pode ler o próximo, fazendo um favor, que é o 16:11? Olha que lindo, do juízo, né? Claro que está falando do pecado, da justiça, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Isso aí é um ponto bom, lá na frente nós vamos dizer, que essa batalha espiritual que eu estou falando para vocês, já é vencida, Jesus estava dizendo, já foi vencida. Agora vamos lá, quem puder, 2 Coríntios 4:4, eu só desejo ter escrito certo ali, né? Olha bem, irmãos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ô, peraí, quem que você acha que é o Deus deste século? Vamos lá mais, 1 João 5,19, para a gente, só para você ver, irmãos, que eu trago Bíblia, para a gente conversar assim, dentro da Bíblia, né, para não ficar uma coisa, hein? Sim. Já lemos. Isso aí, nós já lemos. Sabemos que somos de Deus porque o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, olha, quem são então esses espíritos? Olha, quem são eles, né? Principados e potestades. São governantes. Nós vimos ali príncipe deste mundo. São governantes que estão aí agindo nos corações, nas vidas que eu tenho autoridade. E o que eles fazem? Eles incitam os ímpios. Aí você dá uma voltadinha lá em Efésios, tá, irmãos? Efésios 2:2. Eles incitam os ímpios, diz assim, eu vou ler o Efésios 1 e 2 para a gente entender melhor. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, olha bem, nos quais andaste outrora, nos pecados, né, que andaste outrora, segundo o curso deste mundo, olha bem, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Viu, irmãos, é um espírito maligno que trabalha nos incitando, irmãos, para viver uma vida maligna de impiedade. Eles nos incitam isso. É por isso que eu fico muito tranquilo na minha vida espiritual, irmãos. Eu tenho assim a convicção, a fé de Hebreus 11, a fé é certeza, é convicção. Eu tenho aquela certeza e aquela convicção daquela fé da salvação, mas eu entendo que a minha fé e a minha certeza de salvação não é garantia de salvação, porque eu estou numa luta, você está e nós estamos o tempo que vivemos aqui, e o inimigo, o trabalho dele é nos incitar para viver uma vida de pecado. Está vendo, querido? Então, quer dizer, se você me perguntar, pastor, você tem certeza da salvação? Absoluta, porque Hebreus diz assim, porque a palavra diz, eu estou lutando, eu estou caminhando, eu estou orando, eu estou buscando, numa tentativa tremenda, e Deus tem me ajudado. Mas isso não é garantia, porque estamos numa luta aqui embaixo. O inimigo não desanima não, irmão. Sabe qual é o dia mais glorioso na minha vida e na sua? É quando a gente der o último suspiro nessa terra, e estivermos firmes com o Senhor naquele momento, cessou nossa luta, aí a gente está selado para a glória. É por isso que você tem que entender que a luta está tramada, está armada, e eu vou reler o versículo 2, só para você entender. Nos pecados, né? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, e lembra que quem está no mundo, dominando, tentando, é o diabo. Então, nos quais andaste, segundo o curso deste mundo. Curso, irmãos, curso é direção, é rota, o curso da água, o curso do rio. Sabe qual que é o curso deste mundo, irmãos? Não é para Deus. Por isso que está dizendo aqui, ó, tá vendo, ó? Segundo o curso deste mundo, o curso é o caminho que o rio corre. Não tem jeito, irmãos, o Rio Doce nasce em determinado lugar, e o curso do Rio Doce o levará para desaguar no mar, lá no Espírito Santo. Esse é o curso do rio. Está dizendo que o curso deste mundo é o pecado, é a miséria, é a morrer, é ir para o inferno. Então olha para você ver como é que a Bíblia está dizendo. E vou continuar, segundo o príncipe do poder das trevas, ou do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este é o espírito que opera no filho da desobediência, e é o curso deste mundo. Por isso que eu falei para você que eu levo uma vida muito tranquila, tenho certeza e convicção da minha salvação, mas sei que a minha certeza e a minha convicção não é garantia, porque o curso deste mundo me leva para o inferno e não para Deus. Eu tenho que lutar contra essa força, lutar com armas espirituais, como nós vimos, mas você precisa entender isso. Então, por isso que as sopradas do inimigo você tem que discernir para onde ele vai te levar. E seguindo, então, ele se opõe também à vontade de Deus. Gênesis 3, 1, 7 mostra para nós. Alguém pegou o Daniel 10, 12, 13? Obrigado. Está vendo, irmão? Isso é uma questão espiritual, que Daniel orava e a coisa não acontecia. Aí tem essa parte que o anjo diz para ele, ó, desde o dia que você aplicou o teu coração, suas orações são ouvidas. E eu vim, porém, no caminho encontrou uma resistência, que ali é chamada de rei da Pérsia,
e durante 21 dias ele ficou lá lutando com aquele espírito, porque era espírito, não pode ser um rei, homem, né? É espírito. E aí o que fala? Durante esses 21 dias, aí vem Miguel, um dos primeiros príncipes, para você entender que essa batalha espiritual tem uma hierarquia, tanto do lado de Deus, lá nesse caso, Miguel era um príncipe, né? Um anjo que veio e ajudou ele, e a resposta chegou 21 dias depois. Por isso que o crente que ora e fica esmurecido que a resposta não chega, pode ser que a tua resposta está vindo e existe aí no reino espiritual, nos ares, uma resistência para chegar até você. Por isso que esse negócio de orar antes de dormir, você abre a boca para orar e já cochila e dorme, é ruim. Você precisa persistir, insistir na oração. Então vamos seguir um pouquinho, Mateus 13, 38, 39, eu abri aqui, se os irmãos não importarem eu leio, olha, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita, o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui você encontra, irmãos, tudo de reino espiritual, né? O reino, o joio é o maligno, os filhos do maligno, né? E o inimigo é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, né? Os anjos de Deus que vão fazer a colheita. Então aqui está para nós muito claro e muito sobre o reino espiritual, porém dizendo como ele se opõe, irmãos, à vontade de Deus, o joio ali representando, né, a oposição à vontade de Deus. E por fim, eles constantemente atacam os crentes. Quem abriu aí e quiser ler 1 Pedro 5,8, eu gosto muito desse texto. Está vendo, queridos? Aí então que você vê muito claramente que constantemente ele ataca os crentes, os servos de Deus. E ainda até diz, né? Sede sóbrios e vigiai, porque quem é que fala aí? Sede sóbrios e vigiai, porque quem? Que é o vosso inimigo? O que diz aí na sua palavra? E o resto? Pode ler ele todo, fazendo favor, do jeito que está na sua lição. Uhum. Isso, está vendo? Ó, o diabo e depois? Uhum. Está vendo, querido? Diz até quem é, o diabo, vosso adversário. O diabo é adversário, irmão. É meu adversário, é seu adversário. Então a gente vê que eles são governantes espirituais com força, com poder, com autoridade para agir. Só que nós vamos ver mais para frente, se der tempo, que o diabo, para ele agir diferentemente de Deus para fazer algo, Deus não precisa da ajuda de ninguém, irmãos, tá? Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus para fazer algo, ele manda a palavra, igual os mundos foram criados pela palavra de Deus. Você vê que Deus não pediu ajuda a anjo, não pediu ajuda a ninguém. Ele simplesmente, Gênesis, toda a criação, ele simplesmente falou a palavra, ele mandou, ele ordenou e surgiu água, mar, rio, chuva, lagoa, plantas variadas, animais que voam, rastejam. Ele simplesmente falou, Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém, mas você vai ver que existe uma deficiência, uma fraqueza que todo ser tem e Deus não tem, e o diabo e Satanás, seus anjos, uma delas é essa, ele precisa de ajuda para fazer o que ele quer. O que ele precisa, o que ele pretende, tá? Você vê que lá ele incorporou numa serpente para tentar Eva, e eu vou te perguntar, e hoje, ele recebe ajuda de quem? Deus não precisa de ajuda, Deus resolve. Vamos seguir então, só para os irmãos verem então, eles são governantes, né? E eles, principados, potestades, irmãos, são uma vasta multidão, muito grande de seres espirituais, tá? Apocalipse vai mostrar isso para nós, e são altamente organizados em forma de império do mal, por isso o nome principado e potestade. O Brasil não tem um regime de principado, Reino Unido já tem, né? Morreu a Elizabeth II, tem lá uma linha sucessória, muito organizado, tá? É algo muito organizado, e aí, depois dela, agora é o filho mais velho dela, né? E aí a partir dali será o filho mais velho do Charles que assumiu agora, e assim vai na linha sucessória. Isso é a organização de império, e nesse caso nós sabemos pela palavra de Deus que são um grande número, altamente organizados em forma de império do mal, e tendo categorias e ordens, né? Categorias e ordens. Já vimos esse texto aqui
de Efésios 2:2, eu li. Agora, se você quiser ler o João 14:30, só para ficar firme aí no seu coração, se você achar, pode ler João 14:30. Eu também já li esse texto, vou ler. Já não, aliás, o irmão Yuri leu, já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Veja bem que é um grau. Príncipe não é o rei. Rei, agora é o Charles, né? Lá, era a mãe dele. Ele era príncipe, Charles. Agora ele é rei, né? E o filho dele, eu não me lembro agora se era duque, o que ele era. Agora ele passa a ser príncipe. Então, príncipe é algo abaixo do maioral, de quem é maior do que o rei. E aqui Jesus está dizendo, claro, no versículo 30, já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, né? Vamos lá, né? Vamos crer, né, na palavra de Deus e caminhar dentro dela. A hierarquia, vamos parar só rapidamente no mais básico da hierarquia, para a gente não ficar, né, alongando mais ainda. Satanás, irmãos, que é o maioral deles, vamos dizer assim. Satanás no grego é Sataná, falta só o S para nós, e a letra, e se escreve assim em grego, que significa adversário. Foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom, antes da queda, o maioral, o chefe. Ezequiel vai mostrar isso para nós, de maneira bem, que fica muito nítida e muito clara, e Isaías vai dizer também o que aconteceu no céu, antes, né, dele ser, ou melhor, o que aconteceu no céu, diante de Deus, que fez dele, né, que era um anjo elevado diante de Deus, criado perfeito e bom, e ele se tornar, então, isso aqui, ó, Satanás, né, que é o adversário, tá bom? Vamos ler esses dois textos, Ezequiel? Eu acho que vai ser muito bom se a gente ler Ezequiel, capítulo 28. Nós não vamos entrar em detalhes explicativos, porque tem gente que pensa assim, esse texto está falando é disso, daquilo. Ezequiel 28, 13 ao 17, diz assim, olha bem, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, só de falar, estavas no Éden, jardim de Deus, não pode ser o rei de Tiro, um homem, porque estava no Éden, jardim de Deus. Então, tem gente que diz que isso aqui está falando do rei de Tiro. Espera aí, me ajuda. Está na cara que não é, olha, está falando que estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Está vendo? Eu te estabeleci como querubim. Não pode ser um homem, irmãos, não pode ser um rei, né? Da guarda, ungido, estava no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito até o dia que achou iniquidade. 16. Na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lançarei, ou melhor, por terra te lancei. Tá, esse é Isaías, que traça muito, aliás, Ezequiel, que traça muito bem para nós, esta questão, né, da perfeição que ele tinha. Agora Isaías 14, do 12 ao 15, é outro texto também muito esclarecedor, e mais uma vez não resta dúvida que está falando, né, de seres espirituais. Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha bem, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha bem, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo, queridos, que coisa terrível? Contudo, tu serás levado à cova, ao mais profundo abismo. Então não resta dúvida ainda que alguém tente teologizar e dizer que não está falando de um anjo formoso, poderoso, tinha acesso a Deus, mas que deixou o pecado entrar em si, não tem como, né, fugir dessa interpretação que é mais clara. E aí, é claro,
nós estamos falando de Satanás, o maioral, mostramos aqui, perfeito, bonito, lindo, cheio de poder e tal. E aí vem os demônios, que em sua rebeldia contra Deus, Satanás arrastou consigo grande quantidade de anjos das ordens inferiores. Apocalipse relata isso, João viu isso lá quando ele teve as visões na ilha de Patmos, que houve uma revolta diante de Deus. É Deus mostrando, né, para João aquilo que Isaías e Ezequiel havia dito. Então nessa rebelião, irmãos, 1/3 dos anjos foram expulsos, lançados por terra, e que talvez, está vendo? Possam ser identificados após a queda com os demônios ou os espíritos malignos, o adversário, o tentador, o inimigo, que a própria Bíblia vai relatar, Jesus vai relatar isso, né? Inimigo das nossas almas, que a gente pode muito bem pegar aqui os demônios dessa forma como espíritos malignos, aqueles que vieram de uma hierarquia mais baixa do que Satanás, do que, né, o maioral, ou os que vieram com ele, a gente sabe que o reino espiritual funciona assim por hierarquia e organizado. Então a gente pode aqui, nesse caso, espíritos malignos, sim, só não pode dizer que está na Bíblia, a gente pode sim nomear os espíritos aí, e dizer, né, sabe aquela pessoa que tem, não sei se eu devo falar essa palavra, eu vou falar, o dom da mentira, aquele que é mentiroso de raiz, sim, não tem nada errado, você entendeu lá, não tem nada errado você falar assim, espírito de mentira, né, e por aí outros espíritos de adultério, espírito de engano, o que mais a gente costuma dizer? Sei lá, né? Não tem vários, lembra aí, se você lembra algum nome que a gente dá para espírito, né? Que a Bíblia não fala, mas a gente vê que é do mal, é algo maligno, que atua na nossa vida para nos perturbar, e a gente vai dando os nomes lá, que fogem, né, daquilo que a Bíblia está dizendo. Depois de sua queda, irmãos, sob uma forma de serpente, nós estamos caminhando lá, né, ele, o maioral, ele expulso, levando consigo 1/3 dos anjos, que podemos dizer que são os demônios, espíritos malignos, que atuam na terra hoje. Aí o que ele faz? Depois da queda, a primeira ação dele sob a forma de uma serpente, ele engana Eva, levando Eva a pecar, e desde então, essa batalha continua no plano espiritual, através de engano e de doutrinas de demônios, irmãos. Ultimamente, o inimigo tem usado muito doutrinas de demônios dentro das igrejas e dentro dos ensinos que se dizem bíblicos. Irmãos, se você tivesse noção como 1 Timóteo 4:1 é uma realidade que o inimigo tem feito, quem puder achar 1 Timóteo 4:1 e ler para nós, você vai ver. Então, como no plano espiritual, essa luta está travada? Através de espírito de engano, irmãos, e de doutrinas de demônios. As pessoas estão sendo levadas a crer que a Bíblia diz algo que ela não diz. E quando a gente crê que a Bíblia diz algo que ela não diz, a gente cai, já está enganado. São doutrinas de demônios. Alguém achou? 1 Timóteo? Pode ler, fazer um favor, querido. Está vendo? Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ah, querido, Deus tenha misericórdia de mim, de você, porque as pessoas têm sido enganadas agora de uma forma diferente, dentro da Bíblia, torcendo a Bíblia, tirando coisas, acrescentando coisas, invertendo seus significados, ficando às vezes só na superfície, ficando às vezes só num aspecto de Deus, num aspecto da Bíblia, deixando a gente, irmãos, à mercê do diabo e dos seus anjos, de Satanás e dos seus anjos. E nisso muitos hoje, irmãos, estão nesse caminho, pensando que estão, né, aprendendo de Deus, aprendendo Bíblia, vivendo Bíblia, e não estão. A igreja no Brasil, então, irmãos, é uma igreja que sofre muito, porque nós temos uma raiz, né, brasileira, temos uma influência muito grande de Espanha e Portugal, arraigada no cristianismo, que era o catolicismo. Então a gente tem hoje uma raiz muito forte da Espanha e Portugal e das religiões afro. Então a gente tem hoje dentro da igreja, até hoje, irmãos, olha bem, 200 anos da independência e mais de 500 do descobrimento, a gente tem hoje dentro da igreja uma igreja totalmente cheia de sincretismo religioso. A gente serve a Deus cheio de princípios que a gente tem no sangue, né, no raiz
dessas muitas outras religiões, e às vezes a gente confunde, irmãos, aquilo que é de Deus com aquilo que é da emoção, aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus com aquilo que é de Satanás, por causa do misticismo que a gente tem dentro de nós, que veio com o sincretismo religioso, a mistura de muitas fés dentro de uma fé. Estão entendendo, irmãos? A gente tem demais disso, irmãos. Por isso que a gente adora, irmãos. A gente gosta demais de um sal grosso. A gente gosta demais de o pastor benze. A gente tem um negócio que se o pastor fizer vai ser melhor, né? Se o pastor orar vai ser melhor. Se o pastor estiver na igreja é melhor. A gente tem esse negócio. E aí a gente vai criando isso onde? Sendo que Jesus veio para combater, ensinando os seus discípulos que não seria assim, que não deveria ser. Então a gente tem tudo isso, irmãos. A gente então traz conosco vários princípios de várias religiões para dentro de nós. E aí, irmãos, a gente acaba caindo em espírito de engano e em doutrinas de demônios. Espírito de engano, irmãos, é uma coisa tão séria, que eu já compartilhei com os irmãos, mas tem alguns aqui que nunca me ouviram dizer isso. Quando eu estava estudando psicologia, a gente teve que estudar as manifestações psicológicas, para aprender, é claro. E as manifestações psicológicas, em dado momento, elas, irmãos, se confundem 100% com manifestações espirituais. Repito, certas manifestações psicológicas se confundem 100% com manifestação espiritual. E para complicar a coisa ainda mais, um pesquisador lá do Nordeste, não me lembro agora de que lugar exatamente, ele reproduziu numa sala de aula, claro, dentro da sua pesquisa, muitos movimentos que acontecem dentro da igreja pentecostal. Ele não é crente, ele não é pastor, ele não é pregador, não tem dom espiritual nenhum, mas ele repetiu no meio das pessoas muitas coisas que acontecem dentro da igreja pentecostal, e os crentes das igrejas acreditam que aquelas manifestações lá dentro são de Deus, e ele repetiu elas todas, com hipnose. Você já ouviu falar em hipnose? Sim, psicólogo é ele é especialidade psicólogo. Aí o médico aprende hipnose, o dentista aprende hipnose. É possível um bom hipnotizador que fez o curso, preparou, ele te hipnotiza, ele te enfia uma agulha no dente, ele te aplica anestesia, ele faz uma cirurgia e depois ele te acorda da hipnose e você pensa que ele não fez nada. Hipnose existe, é algo, é técnico. Irmãos, e o que existe de hipnose coletiva dentro das igrejas, as pessoas estribucham e pensam que é Deus. Me deu uma tristeza quando eu vi aquilo. Deu vontade de escorregar no meu banquinho assim, porque eu sou pastor, era naquela época, tinha mais uns 3 pastores, e a nossa sala, metade dela era de crente. E a gente não sabia onde enfiar a cara. Irmãos, eles reproduziram os streamlicks. Sabe o que é streamlick? Sabe? Respeito aquilo tudo, irmãos, que a maioria de vocês, com todo o respeito, toda a humildade, não quero ofender ninguém, a maioria pensa que é expressão de Deus. Tem gente aqui dentro dessa igreja e de muitas outras, que acha que o louvor bom é aquele que os outros choram. Tem gente que acha que pregação boa é aquela que faz chorar. Choro é emoção, irmão. Choro não tem nada a ver com o espírito. E eu fiz o curso de hipnose, porque eu tive isso no meu curso, eu não fui fazer um curso fora, fazia parte da minha grade curricular. Se eu quiser hipnotizar vocês tudo aqui, hipnotizo tudo, eu não digo, porque é mentira também, nem todo mundo é hipnotizável, eu mesmo não sou. Lá na aula eu tinha que hipnotizar um colega me hipnotizar, ele tentou me hipnotizar, não hipnotizava de jeito nenhum, eu fiquei aborrecido, por que não funcionou? Aí o professor, porque você não é sugestionável. Sabe o que é sugestionável? É a pessoa que segue sugestão, eu não sigo nesse termo. Se você virar para mim e falar, você está num lugar muito em paz, na beira da praia, lugar que você gosta, acabou, eu fico ligadão, agitado, você tem que relaxar, deixar se levar, aí o camarada te hipnotiza. Então, queridos, eu vi isso num laboratório e me deu uma tristeza tão grande, de ver que as igrejas e os irmãos acreditam que é. Então, só para você ter uma noção sobre os espíritos de engano e doutrina de demônio, é que as pessoas gostam de um trem assim. Você já notou que nós estamos baixando o nosso som aqui da igreja, estão baixando? E nós vamos ter que baixar mais ainda, porque teve uma reclamação aí na rua de que o som estava alto, então nós estamos trabalhando para baixar. Eu estou notando que vocês no louvor, vocês ficam meio perdidos porque o som está baixo. Porque se acostumaram com o som no ouvido, bum, 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 bum. É emoção. Já foi provado, querido. Foi provado que o nosso coração, ele bate no ritmo da música.
E o ritmo da música é marcado muito pela bateria. O pé, aquele tem grosso, tum, 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 e a mão dele. Então se ele bater, que tem tum, 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 nós fica tudo agitado. Se ele bater barra devagarinho, nós vamos ficar tudo melancólico. Se o som estiver alto, a gente agita. Mas se ele estiver baixinho demais, você vai ficar assim. Então nós estamos tendo uma luta aqui para chegar num som baixinho, sem reclamação lá fora. E eu estou notando que os irmãos já sentiram a diferença. Então, queridos, veja bem, muitos movimentos que a gente tem hoje dentro das igrejas, eles são engano, doutrina de demônio, e a gente pensa que é Deus. A gente vai encerrar, porque nós estamos no 13, e são 24, claro que não vamos até o 24, eles não são todos, mas eles têm título, como eu disse para você, mas só para a gente encerrar por aqui, e você entender, você vai notar bem, querido, sabe, essa questão de espírito de engano e doutrina de demônios, é que muitas vezes, a gente fica esperando sentir algo no corpo, no culto. A gente se vem para a igreja e não sente a presença de Deus, a gente fala, não, mas o culto foi fraco. E eu vou te dizer uma coisa assim, não para te machucar, te ofender, mas uma comida mais gorda para te ajudar a entender. Ninguém vai sentir, irmãos, com os sensos, com os sentidos nossos, que Deus nos deu, o mundo espiritual. Você pode até sentir, depois que você estiver muito sensível ao reino espiritual, você vai até sentir sim. Mas a maioria de nós dificilmente vai conseguir sentir Deus, irmão. Se você não crê na palavra que Jesus disse, que eis que estou convosco todos os dias, se você não crê que Ele está todo dia, você vai continuar sendo um crente sem experiência com Deus. Se você não crê no que a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Se você não crê, querido, você vai continuar sendo um crente que lá no fundo não crê em Deus, porque você ainda está sendo enganado por doutrina de demônios. Ninguém sente Deus. Por que não sente Deus? O que João vai dizer? João 4 vai dizer, Deus é o quê? Espírito. Deus está aqui. E você está sentindo Ele? Você pode até arrepiar de vez em quando, eu arrepio, eu falo. Arrepiar, o que é arrepiar? Arrepiando outra vez. Presença de Deus no que nós estamos fazendo. Mas é o meu corpo, isso é a ação do corpo, diante da presença do Senhor, que eu sinto aqui agora, talvez você não está sentindo nada. É por isso que às vezes a gente vem num culto, o camarada fala, nossa, aquele culto foi o melhor do mundo. Você estava do lado dele e fala assim, nossa Deus, mas que culto ruim, esse camarada está doido. Porque, querido, Deus não se sente. Deus é Espírito. A gente sente um ao outro, o calor do corpo um do outro, da presença do outro, a gente sente. Mas se você não crê no que a palavra diz de Deus e de Jesus, que está contigo, está do teu lado, Ele está aqui porque a Bíblia diz, não porque eu sinto, você vai começar a viver num outro nível, querido, de descanso. Alguns irmãos da igreja, com todo carinho, né, não estou aqui dizendo que estava errado, estão certos, de certa forma, tem muito dizendo para mim, pastor, você é forte demais por ter aguentado aquela dor que você aguentou, e eu falo com convicção, eu não sou forte em nada, aquilo foi milagre, foi Deus em mim, me sustentando, uma pedra de 1 milímetro, desse tamanho, rasgar aqui dentro do meu rim assim, chegar aqui perto da bexiga, e eu não estar morrendo de dor, milagre, querido, aquilo foi o quê? Deus comigo. Porque na hora que eu estava estribuchando de noite no sofá, virando de um lado para o outro, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, neste leito de dor, porque a tua palavra diz. Você acha que eu estava sentindo Deus, meu querido? Eu estava sentindo nada de Deus, eu estava morrendo de dor, mas eu confessava a palavra e dizia, o Senhor está aqui comigo, porque o Senhor prometeu não nos abandonar, e eu estou ruim, estou mal, está doendo demais, e eu sei que o Senhor está aqui. Teve um momento que eu nem resisti, sabe o que é aquele negócio que a dor vem, você fica desesperado? Eu falei para vocês, teve um momento que eu falei com a minha boca de madrugada, dor, onde você quiser, eu vou com você, eu não vou resistir. Eu não vou ficar feito doido lutando com você. Onde você quiser eu vou. E fui com ela. A dor sumiu na hora. Espiritual, querida. Às vezes a gente fica lutando contra a carne e o sangue. E eu entendi. Minha luta não era contra a carne, nem era contra o sangue. Era espiritual. E aí eu fui tendo essas experiências. E aprendendo em 30 dias. Foi 30 dias. Parece que foi um ano, não foi? Foi só 30 dias. De 27 de julho a 27 de agosto. Quando eu estava já internado. Então, querido, só para você entender. Tá, irmãos? Olha...
a luta continua no plano espiritual, e hoje é espírito de engano, é espírito de doutrinas de demônios, que nós estamos recebendo o tempo todo, dentro de lições de pregações. E a minha maior preocupação hoje é a seguinte: antigamente, a gente só escutava a pregação do nosso pastor, a gente só escutava a pregação dos nossos irmãos. Eu cresci escutando a pregação do pastor Stephenson, cresci escutando a pregação do irmão Barnabé, cresci escutando a pregação da irmã Alminda, era Alminda mesmo, né? A Arminda é a do Delfino Júnior, a irmã Alminda. Eu cresci escutando a pregação depois de Vandi, que veio por aqui, e demais irmãos que pregavam na igreja. Hoje, querido, você vai para o celular seu, você escuta tudo quanto é bagulho. Eu chamo de bagulho com todo respeito, não estou acusando ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente sabia quem estava ouvindo. Eu sabia que eu estava ouvindo o pastor Stephenson, sabia que eu estava ouvindo a irmã Alminda que morava ali, eu sabia que eu estava ouvindo fulano que morava do outro lado ali. Agora você escuta pessoas, você não sabe quem é. E o espírito maligno no plano espiritual, de engano e de doutrinas demoníacas, está hoje como nunca esteve. E aí a gente deixa o inimigo nos levar e a gente vai fazer as nossas preferências. E a gente vai aprendendo ainda mais a ficar distante da palavra de Deus, distante daquilo que Deus tem realmente para nós. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui, para a gente não seguir até as 10, porque eu sei que se eu seguir, daqui a pouco alguns vão ter que ir embora, por alguns motivos. Irmão, concordam comigo? Aí a gente para aqui, continua, tá? A gente vai continuar, eu vou marcar que onde eu parei, e eu estou aberto para te ouvir também. Se você quiser depois me compartilhar alguma coisa para a gente acrescentar, nós podemos acrescentar, mas eu quero que os irmãos entendam, queridos. Isso que eu trouxe para os irmãos foi Bíblia, e uma Bíblia contextualizada com a realidade, para que você tire agora exemplos para você. É por isso, queridos, que eu creio no que a palavra diz sobre a unção com óleo, e eu até tenho óleo para ungir, mas eu evito muito a unção com óleo. Por que eu evito? Ela é bíblica, ela é importante ungir com óleo, mas a Bíblia também direciona quem deve ser ungido com óleo. Mas às vezes a gente pega o óleo lá para casa e unge tudo quanto é coisa. Então a gente começa a desviar da Bíblia e entrar dentro do espírito de engano, da doutrina de demônio, e dentro do sincretismo religioso que a gente tem. Lá fala até quem é que deve ungir. Quem é que deve ungir? Mas é muito comum você encontrar na casa, talvez os irmãos, tem lá um óleozinho e eles mesmo ungem. Então quer dizer, tá vendo, irmãos? Olha, só que se eu te falar isso agora, você pode até ficar com raiva. Talvez você vai ser até com raiva de mim, mas o pastor agora mexeu comigo, porque eu tenho meu óleozinho lá em casa. Ô gente, mas é esse que está, é por isso que eu estou dizendo. A gente vive num plano espiritual de batalha, que essa batalha continua, e ela entrou dentro do que Timóteo diz, espírito de engano, doutrina de demônio. Quem é que a Bíblia vai dizer que deve ungir? Não, os enfermos. Mas quem é que deve aplicar o óleo e ungir? Chame os presbíteros. Rapaz, vai dizer, meu filho, você não pode ungir não é bíblico isso. Não, mas todo mundo é presbítero, não pode. Então você vê, querido, que é o plano espiritual, é luta espiritual, é regra. Vou pôr mais fogo ainda para a gente terminar aqui, vocês ir cuspindo marimbondo. Um punhado de mulher pastora por aí, irmão. Aí machucou, agora você feriu nós. Entendeu, irmão? Não adianta. Aí a gente tem que entender o que Paulo estava falando para Timóteo, dentro dessa batalha que continua no plano espiritual, e que ela é isso aqui, é espírito de engano e doutrina de demônio. E aí vai mexer com a gente, vai mexer com o meu eu, com o seu, se a gente quiser viver o melhor de Deus. Se a gente quiser viver o que Deus tem para nós. A gente precisa, irmãos, muito, muito Bíblia, conhecimento bíblico e aplicar as coisas. Tem coisa que não vai ser nunca para o pastor Edgar, mas vai ser para a Ana Silva, para a Fátima, para a Leidiane. Ontem, domingo, vocês viram eu lendo aqui, que Jesus tinha os 12 com ele, e tinha um punhado de mulher. Então é necessário as mulheres no ministério, mas dentro daquilo que a Bíblia diz, e elas são bênçãos, nós precisamos delas. Mas aí você vai entender que quando se trata de batalha espiritual, luta espiritual, o diabo sopra no ouvido e vamos fazer, todo mundo faz, vamos fazer também. Aí entra o que o Jonas disse, não tem nada a ver. Aí todo mundo faz mesmo, as igrejas estão crescendo, vamos fazer também que nós vamos crescer. Mas será que é isso?
É só crescer? É só ser igual às outras igrejas, ser igual ao mundo? Será que é isso que é a nossa missão? Então, queridos, é só para os irmãos levarem aí umas coisinhas para orar, pensar em casa, com muita humildade, né? Pensar e colocar o coração nessas coisas todas. Tem gente que ficou muito bravo com um pastor, que disse aí, que a Bíblia tem que ser, acho que tem 1 ano, 2 anos que ele disse, que a Bíblia tem que ser atualizada. Vocês ouviram esse camarada aí, ouviram dizer do pastor, até Batista, que falou que tem que atualizar. A gente fica muito bravo quando escuta o camarada falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas quando você vê as pessoas, pega o óleo, leva para casa, a mulherada, os homens, começam a jogar óleo na cara dos outros aí, e diz que está ungindo. A Bíblia fala quem é para ungir, é o presbítero. Mas se você leva para casa, você está igual. Vamos dar uma atualizada então, vamos acrescentar aqui que isso aí, todo crente fiel pode levar o óleo para casa e pregar. Se você concorda com o pastor, mas não sei o quê. Batalha espiritual, querido. Se a gente não tiver Bíblia no coração e o coração aberto para ouvir, a gente vai ver que o camarada lá falou algo que se vive. O camarada só falou aquilo que as pessoas fazem. Mas elas não gostam de entender que está rasgando aqui, está mudando. Aí é que entram os espíritos malignos de engano para poder levar a gente a... irmãos, eu acho que a pior situação do crente, presta atenção, é quando ele faz as coisas erradas. E a gente mostra na Bíblia que é espírito de engano e outras coisas, eles ficam com raiva. Acho que a pior situação é essa. A gente está mostrando e ainda diz que o outro lado está errado, quando diz que tem que mudar. A Bíblia não tem que ser mudada, amém, queridos? A Bíblia não tem que ser atualizada, amém, queridos? Então você tem que aceitar ela do jeito que ela é, senão vai ter que... Então, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Amém, queridos? Eu defendo esse livro de todas as formas. Até arrumei um menorzinho agora para eu carregar, tá vendo? Consegui comprar a tradução, a edição contemporânea, aquela do livro grande aqui, só não tem estudo, estou muito feliz. Então, queridos, eu quero que vocês entendam como a batalha espiritual hoje a gente vive ela, às vezes dentro do nosso contexto de igrejas. De tudo isso que nós falamos, mais para frente tem lá os textos, mas nós não vamos chegar lá, como eu disse para você, 24, está no 13. Mas mais para frente, o que importa para nós o que? É sair daqui crendo no que a Bíblia diz, não no que o pastor disse, mas no que a Bíblia diz. Você pegar isso, assumir, né? Entender que estamos num campo, num plano espiritual dessa batalha, e a Bíblia vai dizer que é espírito de engano, doutrina de demônio. Te mostrei só umas 3 aqui para você ver. Você vê que a gente é tentado nessa, tá? A gente é tentado nessa. Enquanto tem muita gente preocupada com roupa, com o que vestir, com essas coisas, a gente deve preocupar com essa batalha que está armada. E, acima de tudo, preocupe-se em entregar a sua vida ao Senhor, porque o próprio Senhor disse que Ele veio para desfazer toda obra do diabo. Então, como é que a gente vence o diabo? Sabendo que quem o vence é o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? E eu me comprometo com os irmãos da gente continuar desse ponto, tá? E eu quero que os irmãos orem muito a partir de agora. Deus dá dons para os homens, dá dom de discernimento, as pessoas podem discernir os espíritos. E aí, irmãos, busca dom de Deus, mas cuidado para você não entrar no sincretismo religioso, não fique nessa. Vamos orar, pedir a Deus discernimento e graça, e Deus há de nos revelar e nos ajudar. Oremos. Muito obrigado, Pai, eu te louvo e te agradeço por essas 2 horas que nós passamos, 1h30 que nós passamos, e aproveitamos ao máximo, Senhor, que o Teu Espírito continue dando discernimento à igreja, a nós, e o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso coração, dá-nos um coração humilde, Pai, sensível à Tua voz e à Tua palavra, coração humilde para aprender aquilo que a Tua palavra tem para nós, e nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada, que nós colocamos o nosso coração, para compreender o mundo espiritual e o que é batalha espiritual segundo a Tua palavra. Mais uma vez eu peço a cobertura do sangue do Senhor para cada membro dessa igreja, cada família aqui representada, peço a proteção do Senhor, a graça do Senhor, a ajuda do Senhor, livra-nos e guarda-nos de todo mal para a glória do Teu nome. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas sabemos que o Senhor é maior do que todo mal e toda hoste maligna, e que o Senhor não nos deixará cair, ó Deus, em nenhum mal. Por isso, desde já, Pai, eu te agradeço, peço a Tua bênção e a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo.